Há pessoas nesse mundo que nascem para ser revolucionárias. E as revoluções, elas não são feitas apenas, como as pessoas dizem, por meio do conflito, por meio de armas. As maiores revoluções são feitas pelas palavras, pelos gestos, pelo sentimento de fazer o bem aos outros. E uma dessas pessoas que nós podemos dizer tem 50 anos de sacerdócio, 40 anos de Acre. Chegou aqui ainda muito jovem e hoje, aos 74 anos, esse revolucionário nos recebeu aqui, onde faz uma nova revolução na Cidade do Povo, minutos depois de ter oferecido almoço comunitário para mais de 200 pessoas. Eu estou falando do padre Máximo Lombardi, que é um religioso que faz revolução todos os dias. Padre, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado para vocês que nos visitam, porque na Cidade do Povo, quando a gente recebe uma visita, a gente se alegra. E nós estamos nesta sala que há 10 minutos antes era um refeitório para mais de 100 pessoas. Toda quarta-feira a gente reúne o povo, oferece um almoço muito bem gostoso. E de noite se torna uma igreja. E lá de tarde já é uma sala de cursos de costura ou de violão. E sábado se torna uma sala de catequese para o grupo de jovens. Enfim, é um lugar multifuncional onde vocês agora estão se encontrando. Padre, o senhor sempre gostou de desafios, né? Desde quando veio para o Acre, né? Inclusive, seria importante que o senhor contasse como é que o senhor efetivamente veio parar no Acre, saindo da cidade de Lucca, na Itália, e veio aqui, para a Amazônia, para o Acre. Olha, o convite foi de Dom Moacir. Realmente, nós jovens sacerdotes, lá dos anos 70, tínhamos aquele ideal de conhecer o mundo, de trabalhar nos lugares mais difíceis, mais desafiadores. Então, nós olhamos nas várias partes do mundo onde nós podíamos realmente dedicar as nossas energias. E uma destas regiões era a Amazônia. E quando chegou Dom Moacir lá na Itália, pedindo ajuda, porque naquela época a prelazia do Acre e Purus praticamente era sem padres, porque os poucos servos de Maria já estavam um pouco desaparecendo. Então ele fez aquela campanha e nós respondemos, que fomos chamados os 3 reis magos. Nós viemos aceitando essa proposta. E esses 3, só o senhor ficou aqui? Ou Sim, todos ficaram aqui? Um faleceu, outro adoeceu. E o que todo mundo achava lá no bosque, inclusive você era uma criança, Na Santa Inês. o Padre Máximo é o primeiro que vai desaparecer. No entanto, foi o único que permaneceu. É claro, depois... O choque foi muito grande, padre, quando vocês chegaram aqui? O choque cultural, o choque de realidade foi muito nós grande? estávamos preparados, porque quando nos ajudaram a entender a realidade aqui do Acre, sempre nos disseram, aqui a realidade é muito diferente, seja pela cultura, pela língua, pelos costumes, pela religiosidade. Então nós estávamos um pouco preparados a ver as diferenças. Aliás, eu aprendi a apreciar as diferenças, mesmo por causa que eu já recebi uma preparação para acolher com respeito as diferenças. Este ano nós perdemos, né, os acreanos e a Igreja Católica, o Dom Moacir, né? Qual foi a importância do Dom Moacir na sua vida de sacerdócio, na sua vida de atuação aqui nessa região amazônica de tanta dificuldade? Bom, antes de tudo, ele nos introduziu para entendermos a realidade aqui, os conflitos. A gente não estava preparado assim a enfrentar os conflitos que havia naquela época, sobretudo os pobres, os humildes, os poceiros, os seringueiros estavam naquela época enxutados lá para fora do seu seringal. Então a gente visitava aquelas regiões de Nova Empresa, Humaitá, a gente visitava Andirá, todos aqueles seringais,
em que havia conflitos. Aí o povo se preocupava, chega o fazendeiro, quer mandar todo mundo embora. E aí eu, como os outros, íamos lá com Dom Moacir dizendo, o que é que vamos fazer? A gente vai lá para batizar, mas a preocupação deles é que estão sendo expulsos de suas terras, casas queimadas, ameaças. O que é que podemos fazer? Então ele nos ajudou a ter uma calma, a ficar sempre mais perto dos poceiros, dos seringueiros, amá-los com todas as suas dificuldades. Embora não fosse amado pelos aqueles que eram mais poderosos. De fato, recebemos várias perseguições, ameaças, mas a gente enfrentava. Com 29 anos de idade, a gente tinha aquela energia, aquele entusiasmo, e realmente nós vencemos, porque realmente é uma história bonita, aquela história dos anos 70, 80, aqui na Prelazia do Acre Purus. O senhor disse que quando chegou aqui, enfrentando todas essas situações, o senhor em algum momento teve medo de morrer? Bom, houve um momento que eu achei muito complicado. O primeiro foi quando a gente fazia uma viagem lá no Seringal Mercês, que agora é Transacriana. Aí tinha um fazendeiro chamado Lucchesi, que inclusive é o nome da minha cidade. Eu queria que fosse amigo meu, Lucchesi, sou de Lucca. Mas esse Lucchesi, ele tinha um plano bem diferente. Ele comprou aquela área do Seringal Mercês, lá do Caram, não é? E aí nós fomos fazer uma celebração lá, mas nós percebemos que os poceiros, os seringueiros estavam muito alvoroçados. E aí, realmente, eu quis enfrentar o fazendeiro que estava no ramal Mário Luban. Tinha a fazenda lá no Caram, mas o acampamento dele estava no antigo Mário Luban. Então, nós vamos lá enfrentar o lobo nas tocas dele. E foi, pai? Olha, na realidade, o pessoal me enganou. Quem me acompanhava, ele, no lugar de me levar lá na toca do leão, ele me fez um caminho diferente. Que eu para a toca do cordeiro. A toca do cordeiro, que cheguei até Bujari. Digo, mas que Bujari? Não é? Pois é, mas me enganaram por causa disso. Mas, na realidade, o capataz, o pistoleiro do Lucchesi, estava chegando mesmo com um cavalo, dizendo para todo mundo que comprasse velas para acender para a morte do padre. Mas quando passou por uma pinguela de um igarapé, o cavalo não queria passar, e não passou. Então o pessoal ainda hoje se lembra de um verdadeiro milagre que me salvou mesmo das garras do leão. A sorte nossa, padre, é que o cavalo foi inteligente. Foi muito inteligente, mais do que o patrão. E o senhor está nos contando a história aqui, falando em assassinato e mortes, né? Tentativa. A gente vive hoje uma situação muito conflituosa, principalmente envolvendo os jovens. Qual o trabalho que vocês têm numa pastoral carcerária nesse sentido? Olha, eu visito lá o presídio na sexta-feira e depois, durante a semana, eu visito os familiares dos presos. Aí, por exemplo, no almoço comunitário, nós convidamos. Que nós perdemos esse almoço. Perderam, mas outra vez, toda quarta-feira tem aqui aberto para todo mundo. Aí nós conversamos com os familiares dos presos, inclusive nós temos um projeto que, se Deus quiser, a vara criminal vai nos aprovar para fazer aqui nesse salão um curso de corte e costura para os familiares dos presos confeccionar aquela roupa que o presídio exige agora, não é? Então, isso já é uma ajuda para criar um clima de paz no meio de todas as famílias, inclusive dos presidiários e dos mesmos presos. Então, você pode perceber que a cidade do povo é pacificada, não só por causa da minha presença, mas por causa de tantos outros pastores que pregam a palavra de Deus. E também são as pequenas luzes. Pequenas luzes, pequenos gestos de amor, enfim, a gente percebe
que você pode vir agora na Cidade do Povo tranquilamente, porque é a cidade realmente da paz. Padre, o que é religião para o senhor? Religião é ligar, não pode ser uma forma de briga, de contradições, como às vezes acontece no mundo. A pessoa religiosa é a pessoa que mata, que é fanática, que não aceita a diferença. A religião é diálogo, é conversa, é aproximação. Agora, a religião tem que ser realmente fortalecida pela espiritualidade, porque uma religião sem espiritualidade é uma religião perigosa. E a espiritualidade é o seguimento de Jesus, manso e humilde de coração, que sabe abraçar até os inimigos e perdoá-los. O senhor continua buscando novos desafios, né? Certo, eu passei lá no bairro da Conquista, Que era desafiador naquela época. Nova Estação, entramos mesmo com os ocupantes. Alguns chamavam de invasores, outros ocupadores. Não era invasão, era ocupação. Enfim, nós estávamos sempre atrás das pessoas mais humildes e mais pobres. Então, como é que nasceu o bairro da Nova Estação, o bairro da Conquista? Nasceu... Bairro da Paz. Bairro da Paz. Nasceu com um grande encontro de pessoas, com a bela celebração da missa, e aí com a presença da polícia que queria expulsar todo mundo, mas depois se rendia àquela união popular, e assim chegava depois o sindicato, os direitos humanos, e aí se apaziguava tudo, e o bairro era desapropriado e entregue aos moradores. E depois disso o senhor também foi para a região, outra região tida como conflituosa, a região da Baixada. A Baixada. Aí eu fiquei muito feliz quando o delegado de polícia falou assim: Padre Máximo, desde que o senhor veio aqui, organizou toda aquela movimentação com os jovens, parece que os assassinatos, os homicídios quase desapareceram. Aí eu fiquei muito feliz. Isso na Baixada? Na Baixada. E, no entanto, depois de tanto tempo, né, o senhor está hoje aqui na Cidade do Povo. Cidade do Povo. Uma região nova na nossa cidade de Rio Branco, e tem certos conflitos também, inclusive de violência. Como é que está sendo conviver aqui, padre? Olha, no início era aquele medo, não é? Aquele medo. A gente celebrava uma missa numa casa, porque nós não temos ainda a igreja. E o senhor acha que a igreja é necessária nesse momento? No início, digamos, em termos gerais, eu acho que não precisa agora. Nós precisamos de uma convivência com as pessoas. Para mim, um salão multifuncional é o mais conveniente. Nós estamos com este salão na quadra 1, nós esperamos de receber um terreno também na quadra 12, 10, 12, perto da UPA e tal, e aí a gente favoreceria este movimento comunitário, não é? Que é um movimento de famílias, de jovens, de cultura, de solidariedade e também religioso, não é? Então, realmente, isso é o que nós sonhamos. A Igreja Católica, padre, ela passa por um momento de profundas transformações, né? Inclusive perdendo muito espaço, né, para as novas igrejas pentecostais, principalmente. Como é que a igreja consegue se renovar e se reencontrar com a sociedade? Bom, antes de tudo, a gente quer marcar presença em todo canto, mas marcar presença de diálogo. De diálogo. A gente não vai fazer proselitismo, nós não vamos invadir a consciência dos outros, não vamos prometer nada, não vamos ameaçar de jeito nenhum as pessoas. Nós queremos ser uma presença amiga, de diálogo. Então, uma das minhas preocupações é visitar os pastores, as outras igrejas, manter um contato de amizade. Nós fizemos aqui um encontro com os pastores, né? Claro, nós fizemos uma caminhada com todos os pastores pela paz. Agora chega, por exemplo, o Natal das crianças. Eu tenho certeza que se sobrar algum presente, eu vou deixar para todas as igrejas, uma lembrança para as crianças dele, porque nós precisamos unir as pessoas.
nada de divisão. Recentemente, o Padre Francisco também realizou o Sino da Amazônia. Amazônia, é? Isso, qual impacto isso vai ter aqui na nossa sociedade, principalmente na Amazônia, no momento que a gente vive tantos conflitos em termos nacionais? Pois é, nós tivemos aqui um encontro de um dia sobre este sínodo, para dar sugestões. Aqui a gente falou assim, olha, aqui a Amazônia quase parece que não existe, porque aqui não tem nenhuma árvore. Então, nós vamos plantar árvores para responder ao apelo do Papa Francisco. Mas, na realidade, o Papa Francisco quis, através desse sínodo, encontrar novos caminhos de evangelização. E é possível esses novos caminhos? Novos caminhos é realmente valorizar os leigos, para que eles possam assumir também ministérios, inclusive diaconato, quem sabe, Presença feminina? Algumas presenças femininas se tornando diáconas, não é? Enfim, é um estudo que os bispos lá estão continuando, porque nós queremos que em cada rua tenha uma pequena luz, que é um grupo de cristãos que lê o Evangelho, que se aproxima das pessoas, que cria laços de amizade, porque uma igreja institucional, uma igreja assim, matriz, não serve mais. Precisamos, em cada rua, em cada quadra, formar uma pequena igreja, pequena. Quando a gente fala de igreja, é uma casa, em que o pessoal se reúne, partilha, se ajuda, faz amizade. Padre Márcio, o senhor também, a Igreja Católica em Rio Branco, completa 100 anos no próximo ano. E o senhor está escrevendo essa história. Eu quero dedicar para você o primeiro volume que eu tenho aqui, que é Duas Igrejas Irmãs, Lucca e Rio Branco, primeira parte. É de quando nós chegamos a convite de Dom Moacir, aqui no Acre, encontramos uma situação muito bem diferente e começamos a trabalhar nas comunidades eclesiais de base, começamos a ter um diálogo com as igrejas evangélicas e depois com as denominações de matriz africana, Candomblé, Umbanda, Daime, Federação Espírita. Realmente, eu sempre tinha aquele desejo de me comunicar com todos. E aí depois chegou a renovação carismática católica, chegou os conflitos de terras, chegou o encontro de casais com Cristo. Tudo isso está apresentado aqui neste livro que eu quero agora lhe oferecer. Muito obrigado, padre. Muito obrigado mesmo. Acho que aqui vão ter aquelas pequenas luzes que o senhor fala nos bairros, a defesa de levar ainda mais a história tão bonita que está contada através da religião católica no nosso estado, em Rio Branco. E o senhor é parte dessa história. E a nossa conversa é tão boa, mas tão maravilhosa, que o nosso tempo também é muito reduzido. E a gente vai ter que encerrar. E você que nos acompanhou até agora, você dá um likezinho, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dessa conversa maravilhosa com o nosso revolucionário Padre Márcio. Padre, muito obrigado. Valeu, Sua sucesso, Deus lhe abençoe.